Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o diácono irmão Washington. Sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Paulista. E aqui estamos para mais um momento de Escola Bíblica Dominical. Antes de tudo, amados, eu quero agradecer primeiramente a Deus. Quero agradecer a diretoria que temos como presidente o pastor José Werneck. Sou grato também ao superintendente da Escola Bíblica Dominical, o pastor Edi, por ter dado essa confiança a nós. Sou grato a Deus pela vida do nosso cooperador, o irmão Lucas, por ceder o espaço e estar aqui auxiliando, gravando essa escola bíblica. Deus abençoe a vida do nosso irmão. E sou grato a todos os irmãos que têm se dedicado a assistir às escolas bíblicas dominicais. Enfim, irmãos, vamos lá. Hoje estamos mais um dia de lição. Hoje é a lição de número 4. Essa lição de número 4 será transmitida no dia 26 de abril de 2020, no domingo, que é o nosso costume de escola bíblica dominical. Vamos manter esse nosso costume, né, amados? Sempre às 10 horas, os irmãos vão ver que o vídeo estará disponível. Sempre os domingos às 10 horas, por conta dessa pandemia, né? Então, vamos manter esse nosso bom costume de ter aula aos domingos de manhã. Então, hoje, esta aula está sendo transmitida dia 26 de abril. E o título da aula de hoje, de lição de número 4, é A Iluminação Espiritual do Crente. Note que é iluminação espiritual, não é qualquer uma iluminação. O título é A Iluminação Espiritual do Crente. Pois bem, de início já vamos começar com o texto áureo, que diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Esse texto está em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Também temos a verdade prática, que diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Novamente notem que isso é aos eleitos e pela grandeza do poder de Deus, o poder de Deus. Pois bem, vamos também à leitura bíblica. A leitura bíblica, os irmãos podem acompanhar. Nós vamos deixar o texto aqui, os irmãos podem. É bom manusear a Bíblia. É bom, irmãos, aos que não estão no momento com a revista bíblica, por conta esses momentos, essa dificuldade de termos a revista física, os irmãos que tiverem revistas digitais, os irmãos que puderem acompanhar, acompanhe com as revistas digitais ou acompanhe, irmãos, com a Bíblia, claro, principalmente a Bíblia. Os irmãos podem assim fazer uso da Bíblia. Esse trimestre, a nossa ênfase maior da aula é a carta aos Efésios. Então, nos domingos de manhã às 10 horas, os irmãos já vêm com a Bíblia aberta em Efésios, que a nossa ênfase nas escolas bíblicas dominicais desse trimestre é a carta de Paulo destinada aos Efésios. Então, Efésios, capítulo 1, versículos 15 ao 23, que diz, de início, versículo 15: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o nosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade
e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Introduzindo então, amados, vemos que na aula de hoje, é claro que essa aula está voltada à carta aos Efésios, que nesta aula vamos esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Notem que é a grandeza do poder de Deus. E temos como ponto central a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos, faz parte da vocação do crente. Então, perceba nesse ponto central que essas riquezas espirituais que está destinada, conferida aos eleitos, faz parte da vocação do crente. Então perceba que faz parte da vocação de crente. Nós fomos convocados, nós temos uma vocação. Uma vocação é essa que faz parte da dimensão da nossa chamada. E essa vocação, que dependendo do contexto é uma convocação, nós precisamos dessas preciosas riquezas espirituais, riquezas que vamos ver logo a seguir. E falando dessas riquezas, no tópico 1, que tem como título A Esperança da Vocação e as Riquezas da Glória, nós vamos destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Então perceba que Deus deixou como uma herança, falando até um pouco no sentido do Espírito Santo, como um penhor, um dos símbolos do Espírito Santo, como um penhor, que inclusive já foi dito nas aulas anteriores. Então imaginem que o Espírito Santo está habitando em nós e temos como herança divina algumas riquezas que vamos ver agora. O primeiro subtópico do tópico 1 diz ação de graças e intercessão. Bom, o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Perceba, amados, que é um espírito de sabedoria e de revelação. E lembrando que isso é herança divina. Então venhamos assim dizer que há um espírito de revelação em nós, um espírito de sabedoria em nós que não seja de Deus, um espírito que venha de nós mesmos. Tomamos cuidado então. Então Paulo ainda roga para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo. Então perceba que esse clamor de Paulo, essa intercessão que ele rogou, é para que os crentes recebessem por meio do Espírito Santo uma tal capacitação para andar, irmãos. Porque como é que vamos andar sem a capacitação do Espírito? Até andamos, mas é perigoso a gente tropeçar muito mais, porque o Espírito Santo ele vai nos guiando, nos conduzindo. O segundo ponto desse primeiro tópico diz a esperança da vocação. Essa esperança da vocação, ela divide-se pelo menos em 3 aspectos. Esses aspectos que podemos destacar, o primeiro é Deus chamou pessoas no passado. Está registrado também em 2 Timóteo, o capítulo 1, versículo 9. Deus chamou pessoas no passado. Perceba, irmãos, que a ênfase maior na Bíblia, ela por completa, toda ela, a ênfase maior é Cristo. Irmãos, quando lemos os profetas, quando lemos a lei, quando lemos o Novo Testamento, os evangelhos sinóticos e vemos outros, as cartas, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, nós encontramos Cristo desde Gênesis até o último livro da nossa Bíblia, o Apocalipse. Vemos Cristo. Então, Deus chamou pessoas no passado em Cristo, desde os nossos primeiros patriarcas, os nossos irmãos da igreja primitiva, nós vemos Cristo agindo, nós vemos
Cristo. Então Deus chamou pessoas no passado. E no ponto B desse aspecto da vocação, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Então perceba que, por mais que houve operação no passado, essa chamada aponta para o presente, onde vimos que Deus operou usando as mãos dos apóstolos, Deus operou usando Pedro, Deus operou usando Paulo, usando João, usando uma série de outros apóstolos, usando Cristo, e inclusive antes de Cristo. Deus operou, mas hoje esses atos, essa vocação que vem de Cristo, aponta para nós. E para esse modo de apontamento, abrange a serviço e santificação hoje, no presente. E ainda nessa esperança de vocação, vemos o terceiro ponto, que é a participação gloriosa no futuro. Olha que coisa. A participação gloriosa no futuro. Além, percebe, irmãos, que essas riquezas, essa esperança de vocação, agora irmão fala, mas eu tenho alguma vocação? Claro que tem. Todos temos uma vocação. E essa vocação aponta para o futuro também. Mas como assim? Amado, claro que sim. Nós temos a esperança, nós temos uma fé, uma esperança. E quando se diz do futuro, podemos olhar para o dia de amanhã. Podemos ver garotos, podemos ver crianças que estão hoje estudando, crianças que estão hoje em escola bíblica dominical ainda pequenininhos, escolinhas bíblicas de criança. Mas claro que vimos futuros pastores, futuros pregadores, futuros professores, além da participação gloriosa. Gloriosa é tanto que quando a gente diz do plano perfeito de Deus, no plano perfeito de Deus, não, agora, irmão, não quero nem entrar no conceito escatológico, não, claro que não, melhor não, mas falando dessa participação gloriosa no futuro, de vocações, de preparo, Deus, ele vem preparando antes ainda da vocação, Deus vem preparando antes ainda da operação do seu milagre. Deus preparou Moisés antes, Cristo, antes ainda dele cear com seus discípulos, ele pediu para que preparasse antes o local, o ambiente. Deus, ele veio antes preparando Paulo aqui, esse mesmo que escreveu essa carta aos Efésios. Deus veio preparando Paulo e foi um grande apóstolo. Então o Senhor, ele vem preparando crianças, jovens, adolescentes, moços, velhos e meninos, para uma participação gloriosa nessa esperança de vocação. E no subtópico de número 3, nós vemos as riquezas da glória da sua herança. Essa riqueza da glória da sua herança, na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. O termo riquezas refere às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, perceba que as riquezas da glória da herança, essa riqueza, ela é muito abrangente. É abrangente que se destaca perdão dos pecados, se destaca a adoção de filhos e ainda destaca bênçãos que serão desfrutadas no porvir, no sentido escatológico agora. Então perceba que poderíamos chegar em respostas àquelas umas perguntas meio que filosóficas, por que vim, para onde eu vou? Quando olhamos para as riquezas da glória da herança que vem do Senhor, nós percebemos por que viemos e para onde vamos. Nós viemos para a glória do Senhor, para executar o que nos foi proposto, para fazer, para participar dessa tão grande vocação. Para onde vamos? Nós vamos nos encontrar com o Senhor,
Claro, falando dos que são chamados, dos que são, de certo modo, eleitos e estão no Senhor hoje participando, e que possamos assim ir até o fim e participar dessa bênção que será desfrutada no porvir. Tópico de número 2, que tem como título A Sobreexcelente Grandeza e Força do Poder Divino. Nesse tópico nós vamos salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Primeiro ponto, que diz a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo, ele orou para que os salvos pudessem entender essa sobreexcelente grandeza. O apóstolo, ele de certo modo, ele desejava que os crentes em Éfeso, ou não só em Éfeso, mas também os que eram visitantes, turistas, que se converteram ali. De repente, a igreja da Ásia. Mas o apóstolo desejava que eles participassem dessa grandeza e força de poder divino. E a palavra sobreexcelente, ela é traduzida do grego hyperbalou, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, de grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja, onde a gente encontra em Mateus 26 e 64, do poder. Já o termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusa na esperança da vocação e das riquezas da herança. Então, esses termos, poder, são uns dos termos citados. O termo poder na Bíblia, ele tem muito significado. Claro, dependendo do contexto, nós vamos ver termos com sentido de poder dinâmico. E também o terceiro conceito do apóstolo, a palavra issues, que indica o poder inerente de Deus. Então, revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, E Paulo, ele apresenta 3 exemplos irrefutáveis de força desse poder. O primeiro exemplo, claro, é a ressurreição de Cristo. Paulo também, ele fala sobre a sua ascensão à direita de Deus e nos céus, e a sua elevação acima de todo o domínio. Então, Paulo, quando ele vem no sentido de falar de força, de poder divino, Paulo, ele destaca Cristo, claro, Cristo. E Cristo é tão destacado aqui que Paulo vem trazer o conceito de ressurreição de Cristo. Perceba até que quando olhamos a Cristo Jesus, nós vemos um sentido, de maneira bíblica, de Cristo Jesus como um Cristo que está glorificado. Há o termo ainda, quando utilizamos o conceito de Jesus Cristo, que é um Cristo que Jesus, aquele que morreu por nós, Jesus, aquele que foi humilhado. O conceito do termo Jesus Cristo é na ideia de um Cristo que foi humilhado, morreu em meu lugar, morreu no seu lugar. Um Cristo que inocente foi humilhado. Agora, quando vemos o conceito de Cristo Jesus, agora nós vemos uma ideia de um Cristo ressurreto, onde Paulo apontou aqui um exemplo irrefutável de força desse poder, um Cristo ressurreto. A ressurreição de Cristo é um dos exemplos que Paulo apontou aqui. E ainda Paulo apontou como Cristo à direita de Deus nos céus. Quando vemos o apóstolo Paulo falando de Cristo à direita de Deus nos céus, lembramos
do Salmo 24, quando questionaram: quem é este, o Rei da Glória? Mas quem é este, o Rei da Glória? Imagine agora um Cristo ressurreto. Imagine agora Cristo em glória, em poder, chegando nas alturas, com um corpo, claro, um corpo glorificado. Mas veja bem que Cristo chega com um corpo em glória e questionaram: quem é esse Rei da Glória? Mas responderam: é o Senhor poderoso, forte, o Senhor dos exércitos e Rei. Ele é o Rei da Glória. Então disseram que entre o Rei da Glória. Então perceba que Cristo com o corpo em glória, ele está à direita de Deus nos céus. Então esse Cristo, ele ressurreto, ele tem a sua elevação acima de todo o domínio, que vamos ver um pouquinho logo adiante. Tópico 3. No tópico 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse tópico nós vamos expressar o exemplo da exaltação em Cristo. O primeiro ponto deste terceiro tópico diz: Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então, perceba que Cristo, ele foi feito as primícias dos que dormem, e onde os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Em Cristo, em vida, nós podemos confiar que teremos vida eterna e com abundância. Em Cristo, já na sepultura, mesmo assim, podemos ter essa esperança de que aqueles que morreram vão ressuscitar em Cristo, não fazendo parte da segunda morte. E ainda lembrando que o Senhor é tão glorioso que ainda haverá uns chamados de rabisco da salvação, quando no Antigo Testamento é destacado no momento de colheita, quando havia a colheita e posterior aqueles rabiscos. Lembra lá que inclusive Esté participou e colhia daqueles rabiscos da colheita? Então a Bíblia destaca esses rabiscos da salvação, esses rabiscos da colheita, apontando para rabisco da salvação de pessoas que não vão fazer parte da segunda ressurreição. Claro que aqui estou entrando em conceitos escatológicos, que não temos tempo para isso, mas percebamos que Cristo tem um plano lindo, onde ele é as primícias dos que dormem. Cristo é a primícia. O segundo ponto ainda do terceiro tópico diz que Cristo é levado à direita de Deus. Comentamos um pouco antes, mas Paulo reforça o poder de Deus quando dá elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Então perceba que a ressurreição, a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então a gente pode notar a operação do Pai, claro, com participação do Filho e até os dias de hoje a participação que é verdadeira do Espírito Santo. Não esqueçamos, claro, da participação do Espírito Santo. E ainda no terceiro ponto do tópico 3, para irmos para o fim, perceba que diz: Cristo exaltado sobremaneira. Ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Perceba que Cristo foi exaltado nas alturas, Cristo foi exaltado na terra e debaixo da terra. Perceba que Cristo, ele está acima, e não apenas na época, dizer assim, na época do Império Romano ou na época de outros impérios que surgiram, mas do porvir também. Então veja que Cristo ele é exaltado. Nós respeitamos as autoridades. Nós até concordamos e respeitamos em alguns aspectos, mas Cristo está além. Cristo está acima de toda autoridade, de toda e qualquer colocação. Então Paulo
ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder, potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. E indo para a conclusão, o resultado desse triunfo faz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Então perceba que Cristo, ele é o nosso regente, ele é o nosso guia. Perceba que Cristo, ele é o principal. Não venhamos dizer que estamos sendo superintendente de escola bíblica, eu sou o principal. Não venhamos dizer porque eu estou administrando algo aqui voltado ao conceito bíblico da igreja. Não venhamos que porque eu estou regendo, porque eu sou o principal. Mas Cristo, ele é o principal. E assim percebemos que Cristo é o principal quando vemos que os talentos e dons que temos não são nada se não entendemos que esses dons e talentos pertencem ao Senhor e ele confiou a nós. Esses dons e talentos só têm efeito se vier do Espírito Santo, com a operação do Espírito Santo. E perceba que com o revestimento do Espírito Santo, os dons e talentos serão a maravilha. Estudando ainda lá na Bahia, estudando teologia, e essa senhora, ela era de uma igreja tradicional e estava estudando conosco. Ela passou a congregar numa igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, lá na Bahia. E eu, muito curioso, perguntei por que ela deixou de seguir os conceitos da igreja tradicional, uma igreja muito boa também, e começou a andar, a seguir a igreja pentecostal. Note que eu não estou falando de igreja neopentecostal, estou falando de igreja pentecostal. Essa senhora, na época, ela estava louvando o hino, isso na igreja que ela congregava antes, tradicional, louvando o hino, e o Senhor a batizou com o Espírito Santo. Olha que maravilha! Então, ela começou a falar em outras línguas e ainda louvou o hino conforme o Espírito Santo deixou que ela louvasse com um cântico espiritual. Então terminou que foi uma maravilha, o pastor dessa igreja que ela congregava falou que foi uma maravilha, mas que ela não fizesse isso mais não. Olha que coisa, não faz isso aqui mais não. Então foi onde ela passou a congregar em uma igreja pentecostal que dá ênfase ao batismo do Espírito Santo. E assim essa irmã está até hoje sendo usada para a glória de Deus. Então perceba que há uma necessidade de um revestimento. Irmão, eu tenho, percebe que eu tenho talento, eu tenho um donzinho aqui, um talentinho ali, mas amado, perceba que é necessário o revestimento. Então, eu quero falar de poder. Poder sem o Espírito Santo não é poder. Não é poder. E quando há poder com o Espírito Santo, irmão, é uma maravilha. É maravilha. Claro que o que predomina é o fruto que vem do Espírito, lógico. E ainda um segundo conceito, quando se diz respeito desse benefício para a igreja, o resultado desse triunfo, é que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Quando falamos que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo, vemos que agora há uma grande responsabilidade. Essa responsabilidade que o Senhor confiou a nós, e Ele diz para nós de modo imperativo ir, para a gente ir anunciar, para a gente falar. Então, esse modo que o Senhor confiou a nós é algo muito terrível, meus amados. É terrível no sentido de termos temor, porque o Senhor confiou a nós. Confiou a nós, claro, com o Espírito Santo nos auxiliando. O Espírito Santo é o nosso fiel ajudador. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Não mesmo porque Cristo, ele é o cabeça. A igreja que é o corpo. Claro, irmãos, então percebamos que se estivermos unidos como um corpo unido, nós vamos sempre
revivendo, irmão. Imagine se uma parte do nosso corpo não estivesse no nosso corpo. Claro, morreria. Agora, toda parte do nosso corpo, estando intacta, pode até ser ferida, mas estando no nosso corpo, ela vai ser revigorada, ela vai se renovar. Então, percebemos que o nosso corpo ainda não é nada se estiver dividido, e o nosso corpo não é nada sem a parte principal, que é a cabeça. E a igreja? A igreja não é nada se estiver dividida. A igreja não é nada se não estiver como principal o cabeça, que é Cristo. Cristo. E o Senhor, além de estar sendo como o nosso principal guia, o Senhor ainda vem nos ajudando, nos revestindo, confiando a nós o Espírito Santo, batizando no Espírito Santo, dando dons, talentos. É uma maravilha, é uma maravilha. Pois bem, meus irmãos, chegamos no fim desta aula. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam assim ter entendido alguma coisa, compreendido, e os irmãos possam participar, dando um like, participar com comentários, dando sugestões também. Os irmãos podem ficar à vontade, claro, e as questões de repente podemos responder nos comentários, ou dependendo da situação a gente pode até ligar para o irmão, viu? Dependendo, tomara que não seja necessário. Enfim, meus irmãos, Deus em Cristo os abençoe.